Então, como é um programa especial, eu quero primeiro pedir para nossas participantes que se apresentem, dê as suas credenciais para as câmeras e uma breve definição de por que elas pensam diferente. Só para dar um gostinho. Quem quer começar? Posso começar? Então vamos lá, com a câmera aquela. Calma aí. É. Oi, pessoal, eu sou Caroline Sardá. Se vocês não me conhecem, eu já participei aqui de um debate com o Red Pills. Eu sou criadora de conteúdo sobre história da mulher, direitos feministas. Sou publicitária, sou comunicadora. Sou ativista também no movimento feminista da diversidade. Sou a primeira suplente do atual deputado estadual do PSOL, Marquito, em Santa Catarina. E estamos aí hoje para falar sobre o viés do feminismo que eu acredito, né, que é o feminismo marxista, que na questão eu vejo muito mais uma questão de raça, classe, gênero, do que apenas a questão de gênero, como muitas feministas visualizam. E também eu tenho uma visão de que nós só vamos conseguir a emancipação das mulheres a partir do momento que a gente abolir o capitalismo e a propriedade privada. Tá, eu sou a Selva Varoto, dona do canal Espectro Cinza. Eu me considero a pioneira criadora do movimento feminismo de conciliacionismo de gênero. E a minha principal discordância, pelo menos em relação a Sardá, é que eu acredito na meritocracia, na emancipação individual das mulheres e também o conciliacionismo entre os gêneros. E acredito que a sociedade pode melhorar muito, inclusive para a vida das mulheres e de outras minorias, através do capitalismo, e principalmente através dele. Bom, a gente tem um ponto aí já de diferenciação que é o capitalismo. Como vocês acham que a gente pode começar esse debate? Me ajudem aí. Que tema a gente começa? Pelo capitalismo, que é a diferenciação mais clara aí, ou definindo mais do que vocês acreditam que é feminismo? Eu acho que a gente pode começar falando dessa questão do capitalismo, então, vamos lá. né? Se a gente já tá partindo dessa premissa, até porque é a grande diferença que nós temos. Você, enquanto feminista liberal, e eu, feminista marxista, temos essa discordância porque você acredita, né, que podemos reformar o sistema capitalista para emancipar as mulheres, e eu acredito que essa reforma não vai emancipar verdadeiramente as mulheres. Eu acredito que apenas a abolição do sistema que nos oprime enquanto classe vai conseguir gerar essa emancipação. Então, lutando pelos nossos direitos dentro do sistema capitalista, a gente vai estar reformando um sistema que hoje já beneficia apenas uma classe, que é a classe burguesa. Enquanto nós, mulheres, fazemos a grande maioria parte da classe trabalhadora, então estamos lutando pela nossa emancipação enquanto classe trabalhadora. Então, quando você fala de meritocracia, eu não consigo palpar a meritocracia na realidade mesmo, de pessoas que, por exemplo, trabalham mais de 12 horas por dia e não conseguem ter o mesmo sucesso de pessoas que exploram a mão de obra de outras pessoas, que exploram a força de trabalho dessas pessoas. Então, eu vejo, por exemplo, que mulheres hoje, mulheres pretas e periféricas, trabalham muito, o tempo inteiro, acordam cedo, e a meritocracia nunca vai chegar nelas, porque só vai chegar nas pessoas que detêm poder. Pessoas que têm possibilidade dentro do sistema de ter uma emancipação individual, né? De crescer individualmente, sozinhas, dentro desse sistema que eu vejo como um sistema engessado, que não permite a ascensão de classes. Então, por exemplo, hoje uma mulher negra periférica que mora numa favela, eu não vejo que a meritocracia vai chegar nela como chegaria numa mulher branca que nasceu num berço de ouro, que teve todos os acessos na vida, que teve escola particular, que não teve greve na escola dela, que teve todos os professores, que teve acesso a trabalho, ou que foi até mesmo indicada pelo pai para um trabalho, que teve acesso à universidade particular. Então, eu não vejo que existe meritocracia num sistema onde nós temos tanta desigualdade. Se fosse um sistema onde nós tivéssemos as mesmas oportunidades, talvez a gente teria um mérito. Claro que temos o mérito individual das nossas coisas, conquistas, temos. Mas dizer que as pessoas vão conseguir vencer pela meritocracia, eu acho muito idealista. Tipo, pensar que nós vamos conseguir emancipar todas as mulheres individualmente. Eu sozinha, a Selva sozinha, as mulheres na periferia sozinhas. Eu acredito que a única maneira que nós vamos conseguir emancipar essas mulheres é na organização coletiva. Se juntando, se emancipando coletivamente, não individualmente. Eu não vejo que a meritocracia seria para todos, mas apenas para uma pequena minoria. Perfeito. Primeiro eu vou começar com as coisas que eu concordo contigo, né? Bem, eu acredito que dificilmente, inclusive liberais, acreditem realmente que a meritocracia ela seja pura, digamos assim. Que não existam fatores influenciando
na conquista e no sucesso de alguém, na emancipação dessa pessoa. Então, que sejam fatores socioeconômicos, o histórico familiar dessa pessoa, a educação que ela teve, o país onde ela nasceu, ou até mesmo o período em que essa pessoa nasceu. Tudo isso contribui, obviamente, para a ascensão econômica dessa pessoa. Perfeito, isso aí é indiscutível. A rigor, ainda tem outros aspectos que são muito relevantes para se considerar a meritocracia, digamos assim, como, por exemplo, fatores biológicos, fatores inatos à personalidade da pessoa, que nós não temos nenhum tipo de controle. Então, basicamente, a rigor mesmo, essa meritocracia, ela não existe por fatores históricos, culturais, sociais, biológicos, inatos, intrafamiliares. Realmente, tudo isso vai influenciar no resultado da vida dessa pessoa. A questão é que, apesar disso, socialmente, ou pelo menos a nível político, a gente precisa ter pelo menos uma consideração, um nível de consideração a respeito do quanto essa pessoa ainda tem de responsabilidade sobre si mesma. Afinal, se não fosse por isso, obviamente, as pessoas não teriam nem por que ter direitos, obviamente. Elas têm que ter esse espaço de consideração a partir da responsabilidade delas sobre a própria vida. Perfeito. Agora, em relação à possibilidade de mulheres negras ou de periféricos e minorias conseguirem ascender socioeconomicamente. Primeiro, eu acredito que existe um viés de disponibilidade, falando bem alto aí, a respeito de que é uma interpretação idealista de que é impossível que essas pessoas consigam sair da situação onde elas estão. Não somente por uma questão ideológica, eu sou liberal, eu acredito nisso, mas por uma questão de dados. Em 1848... era um período em que 92,5% da população mundial vivia abaixo da linha da pobreza. Hoje em dia, cerca de 9,5% das pessoas vivem nessa linha da pobreza. Então, a maior parte das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza hoje estão concentradas na Ásia, na África, e principalmente na África, geralmente em países que são socialistas, têm instituições extremamente instáveis, geralmente devido a guerras e conflitos civis, dentro do próprio país, que prejudica o desenvolvimento socioeconômico desses locais. Então, embora em alguns locais a desigualdade socioeconômica ela tenha aumentado, a classe média também aumentou muito. Então, hoje em dia, as pessoas elas têm muito mais possibilidade de estudo, de acesso ao conhecimento, à tecnologia e muito mais direitos também. E, geralmente, o capitalismo ele funciona melhor em democracias liberais. Então, eu diria que essa é a nossa principal discordância. Mas aí, nessa questão que você fala da meritocracia, como você vê que uma mulher preta, periférica, que vive na favela, vai ascender socialmente da mesma maneira que uma mulher que já está hoje na burguesia, já faz parte da elite, que já detém os meios de produção, digamos assim, que é uma mulher que já tem herança, digamos. Como que você acredita que uma mulher preta, periférica, que trabalha, acorda às 6 horas da manhã para pegar ônibus, cuidar dos seus filhos e tudo mais, como que ela vai ascender no capitalismo na mesma proporção de méritos, né, que uma mulher que já detém poder, que às vezes já é uma mulher política, que é uma mulher empresária, que é uma mulher herdeira, que às vezes é filha de militar? Dentro dessa sociedade, como que a gente vai palpar essa meritocracia? Porque eu até entendo você citar tudo isso, mas eu não entendi como que você traz a questão da meritocracia para as mulheres. Porque, digamos, se eu hoje trabalhar bastante, trabalhar pra caramba todos os dias, eu vou conseguir ascender socialmente no capitalismo? O trabalho vai fazer com que eu ascenda socialmente no capitalismo? Então, é que a gente também tem que saber definir bem o que a gente está considerando como resultado da meritocracia, né? Porque, às vezes, uma pessoa ela pode trabalhar muito, mas ela não é necessariamente eficiente. Então, o nível de produtividade de uma pessoa depende do quanto ela consegue produzir em menos tempo e com menos energia, usando menos recursos. Então, às vezes, uma pessoa ela trabalha muito, por muito tempo, e usa muitos recursos e ela não tem o mesmo resultado daquela outra pessoa que trabalha menos, por menos tempo, e usa menos recursos, porque ela produz mais em menos tempo. Então, nesse aspecto, às vezes a pessoa ela se esforça muito mais, mas infelizmente ela não vai ter o mesmo potencial de ascensão tanto quanto aquela outra. Por quê? Ok, existem alguns fatores... Aí entra a questão, por quê? Ok, existem alguns fatores inatos, obviamente, da personalidade dessa pessoa e outros fatores socioculturais, como eu te falei. Mas aí, nesse aspecto, a gente não tem uma discordância. Eu diria que a nossa maior discordância é em relação ao
capitalismo mesmo, em como a gente orienta e administra os recursos e distribui essas riquezas para a sociedade. Porque, na minha percepção, eu diria que, inclusive, na maior parte dos liberais, eles reconhecem que a distribuição de riqueza é importante. Então, tu tem que possibilitar maior oportunidade, maior distribuição de riqueza para que essas pessoas tenham mais ou menos a mesma possibilidade de ascenderem juntas. Então, é como se existisse uma desigualdade muito grande entre essas pessoas, como, por exemplo, mulheres negras periféricas, mas o ideal é que nós tenhamos instituições sólidas e outros tipos de medidas que podem ser promovidas pelo Estado para que essas pessoas tenham as mesmas oportunidades para desenvolver os seus potenciais. Entendeu? Nesse sentido, você defende, então, que o Estado faça as políticas públicas? Com certeza, com certeza. Nós temos uma concordância já é um viés bem diferente, relevante. porque a maioria dos liberais fala do Estado mínimo, né? Que não defende o Estado. Inclusive, isso aí depende do tipo de liberal, né? Porque tem os liberais e tem os libertários. Eu não me considero uma libertária, eu não defendo o Estado mínimo. Eu, na verdade, defendo medidas estatais que consigam regular a economia de modo que as pessoas consigam mais ou menos começar em lugares semelhantes para que elas consigam desenvolver suas potencialidades. Entendi. Então, nós, enquanto feministas, o que a gente defende na prática imediato? Que essa mulher saia do espaço onde ela tá e tenha um lugar para ela ir, com a criança. Entendi. E aonde seria isso? Geralmente são as ocupações. As ocupações que nós fazemos nos prédios abandonados, nos lugares onde não tem ninguém morando. Porque o que acontece, Vilela? Onde existe essa experiência já? Tem a ocupação Mirabal, se não me engano. Aqui? Tem a ocupação Mirabal. Tem ocupação... Pô, tem muitas ocupações aqui em São Paulo. Muitas ocupações. E as mulheres sabem disso? Eu acredito que sim, porque muitas acabam indo. Esses tempos a Soberana fez um documentário bem legal chamado Ocupadas, que eu até indico pra vocês assistirem lá no YouTube, que fala da realidade dessas mulheres que vivem em ocupação e que fazem parte de coletivos marxistas. Porque o que acontece, Vilela? Onde tá esse documentário? Vocês podem assistir no YouTube, no canal da Soberana TV. Tá. Tem lá Ocupadas. Tá. E vocês podem ver a realidade material das mulheres, sabe? As mulheres que não têm onde morar, não têm onde deixar seu filho, não tem creche, não tem rede de apoio. Então quem vai ajudar essa mulher? Se às vezes o Estado... Hoje nós temos o Estado burguês, é importante a gente falar isso. Nós, enquanto marxistas, defendemos o Estado baseado no poder popular. Nós, classe trabalhadora, ocupando o Estado. Hoje o Estado que nós temos é um Estado burguês. É um Estado que o deputado recebe 30 mil reais para fazer um projeto de lei que não é aprovado e não representa ninguém. Que todo mundo vê isso. Todo mundo vê hoje que o Estado é um Estado burguês. Todo mundo reclama hoje que os políticos estão gastando horrores. Que não... É um Estado burguês que não vê a classe trabalhadora como classe. Que não considera nossos direitos. Que quando vão votar alguma coisa, votam contra. Vou dar um exemplo agora. Nós tivemos votação do Marco Temporal, que é pauta Brasil, feminismo marxista. Pauta do Marco Temporal. Um monte de deputados votando a favor do Marco Temporal para que as terras fossem demarcadas apenas as que estavam até dia 5 de outubro de 1988. Defende a quem? A burguesia, o latifúndio, o agro. Não defende a classe trabalhadora, não defende os povos originários, não defende quem realmente detinha aquelas terras antes. Então é isso que a gente bate muito na tecla. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu entende essas medidas estatais como formas de mitigar a desigualdade social ou realmente medidas permanentes? Porque eu não concordo... Eu vejo como forma de erradicar. Então, porque assim, eu não discordo de você em relação a essas medidas, como, por exemplo, creches públicas ou ocupações, enfim, métodos de mitigação. Tu defende até a ocupação. Oi? Tu defende a ocupação também? Sim, eu defendo. Caraca, a primeira feminista liberal que eu vejo defender a ocupação. Gente, são pessoas que literalmente não têm pra onde ir. Elas estão completamente abandonadas à mercê. Ok, não sou contra isso. Excelente, mas você vê como uma coisa temporária, mas não como a minha uma percepção solução final. É que é uma solução temporária pra mitigar problemas que são emergenciais, urgentes, que a gente precisa resolver agora. A pessoa tá com fome, tá com problema, tem que ser agora. Exatamente. E aí a gente vai fazer um plano melhor pro futuro. Exato. Então eu acho que... Já Carol acha que isso é mais permanente, né? Que isso é uma política recorrente. Eu não digo que essa pessoa vai ficar na ocupação, mas a ocupação é como se fosse quase como uma triagem do que ela vai depois. Tipo, vai ser organizado ali com outras pessoas e ela não vai ter que lidar com tudo aquilo sozinha. Tá. Né? Como várias mulheres sozinhas. Mas só deixar seu Ok, então... porque na minha percepção é uma instrumentalização pode ser um caminho, um percurso para que depois ela alcance essa independência, essa emancipação, tá? Porque a minha interpretação acerca do liberalismo ou do capitalismo é de ser uma medida permanente para que haja essa interferência no Estado, para regulamentação da economia, por exemplo, para que essas mulheres, por exemplo, sejam... elas tenham a oportunidade de estudar, de se desenvolver profissionalmente, para que caso elas se relacionem com uma pessoa abusiva, elas consigam sair desse relacionamento sem ter que apelar para as políticas do Estado ou para buscar uma ocupação, entendeu? Então, por que eu fico falando do capitalismo? E apesar de eu não saber tecnicamente o que foi feito, porque geralmente, nesses países onde há essa associação do capitalismo com políticas liberais,
existe o resultado também da emancipação feminina das mulheres e das minorias periféricas, entendeu? Então, ok, pode haver a interferência do Estado em relação à regulamentação da mídia, a antitruste, antimonopólio, etc., como medidas permanentes para que essas pessoas não sejam dependentes do Estado. Então, acho que essa é a nossa principal diferença. Porque, na minha percepção, o ideal é que essas pessoas não precisem do Estado. Entendeu? E, aliás, o meu objetivo é que o feminismo seja obsoleto. Melhor ainda, que ele não precisasse existir. Então, pra mim, são sempre caminhos pra buscar um ideal em que tudo isso não seja necessário. No caso, alcançar a igualdade de gênero. Aí a gente volta aí pro idealismo, né? Por isso que eu bato muito na tecla do materialismo. Mas é que esse é um ideal. Eu não estou dizendo que nós vivemos nesse ideal. A gente precisa buscar os melhores dados e as estratégias técnicas através dos melhores resultados de pesquisas e estudos rigorosos e precisos para saber o que deve ser feito para alcançar esse objetivo. Então, nesse aspecto, não é nenhuma questão de correlação, é de causação mesmo, de causalidade. Políticas liberais de liberdade econômica e instituições estáveis costumam diminuir a pobreza, aumentar o nível de classe média, embora em alguns casos a desigualdade socioeconômica tenha aumentado. Então, ok, algumas pessoas podem ter ficado muito mais ricas do que antes, mas hoje a classe média no mundo inteiro ela é muito maior, embora eu não tenha os dados específicos sobre o Brasil. Então, eu diria que essa é a nossa principal diferença. Outra questão, Paquito, o pessoal está perguntando o quê? Qual é a dúvida do pessoal enquanto vocês pensam em qual outro tema seria legal aqui a gente... Teve uma galera perguntando o que era isso no nariz da Glenda. Eu perguntei aqui, eu vi de longe, achei que era um band-aid, mas não é. É uma maquiagem esquisita, só isso. A Carmelita, ela perguntou sobre violência doméstica, se tá melhorando, como é que tá isso e como vocês duas enxergam as soluções para esse problema. E deem pra gente um panorama que é muito mais absurdo, preocupante do que a maioria do pessoal pensa. É uma coisa tão normal ou normatizada, né, que a gente não faz ideia do que essa violência doméstica, quanto ela acontece no dia a dia, né? Porque a gente meio que tá fora dessa realidade, então a gente não faz ideia. Mas sempre quando vem alguém aqui e expõe isso daí, eu fico assustado. Eu atendo muitas vítimas de violência doméstica no coletivo. Vamos lá, os exemplos. De abuso sexual também, se não me engano, né? Tudo. Muito. Vamos falar as coisas que acontecem. Todos os tipos, assim, eu não sei quais palavras que a gente pode utilizar aqui por conta pode falar. Mas no coletivo que eu trabalho, que é o Movimento Feminista da Diversidade, lá no município de Joinville, a gente já atendeu vítimas de violência doméstica, de pedofilia, de estupro, até mulheres que estavam sendo ameaçadas de feminicídio, de marido, e elas precisarem de um local pra ficar porque o marido tava tentando matar ela e o filho. Nossa. E as situações são bizarras, Vilela. Tipo assim, quando a gente vai falar de violência de gênero, a gente tá falando de violências cruéis. A galera fala mimimi, eu não tem a menor noção. Eu e Selva vamos ser muito parecidas nas opiniões, porque nós sabemos exatamente o que rola. Né? É assustador, assim, quando as pessoas falam... eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso. As pessoas falam, os homens sofrem mais violência doméstica do que mulheres. Mentira. Violência domiciliar é diferente de violência doméstica. O que você sofre dentro do domicílio é diferente. Violência doméstica... O que é violência domiciliar? Violência domiciliar é tipo, você caiu, alguma coisa, se machucou, ou alguma coisa dentro de casa. Mas isso não necessariamente foi a tua mulher que te espancou. Ah, tá. Entendeu? É isso que eu gostaria de diferenciar. A violência doméstica é realmente a violência moral, patrimonial, física, sexual e psicológica atualmente. Nós temos 5 tipos de violência doméstica aplacadas na Lei Maria da Penha. Se vocês não sabem, a Lei Maria da Penha é uma das mais completas do mundo, que tem políticas afirmativas, inclusive, ela fala sobre educação do agressor, reeducação do agressor, né, de tudo mais, porque ele vai voltar algum momento a conviver em sociedade, né? Então é uma lei completa. A Lei Maria da Penha, quando você vai ler, é uma lei muito completa. Se ela fosse aplicada, seria a solução. Se ela realmente fosse aplicada, se nós tivéssemos, por exemplo, nas escolas, nas universidades, nos espaços públicos, nas empresas, realmente pessoas falando sobre violência doméstica, como evitar a violência doméstica, sobre a questão da agressividade e tudo mais, os homens, a gente teria muito menos violência do que nós temos hoje. Mas nós temos a visão de que mulheres são propriedade dos homens. Então, por isso que até quando eu falo da abolição da propriedade privada, eu falo dessa abolição de propriedade onde a mulher também é vista como propriedade privada do homem. Por isso que muitos homens matam mulheres quando terminam com elas, porque elas não são mais propriedade dele. Muitos homens matam mulheres, o feminicídio o assassinato cruel de mulheres, é diferente de femicídio, né? Femicídio é diferente de feminicídio. Qual é a diferença? Femicídio é a morte de mulher. Tá.
Morte de mulher. Feminicídio é a morte baseada em ódio ou aversão a mulheres. Ah, tá. Então foi causada, por exemplo, um pai assassinou a filha porque a filha não fez alguma coisa em casa, não limpou direito alguma coisa, o marido assassinou a mulher, o ex assassinou a namorada. Então, são essas visões de feminicídio, sabe? Feminicídio, pra muitas pessoas, eles acham que é simplesmente, matei a Selva, feminicídio. Não é isso. É tipo, depois de muita violência, ou de perseguição, ou de não aceitei um término com a Selva, daí eu vou lá e mato ela. Por quê? Porque ela não é mais minha propriedade. Então, por isso que eu, enquanto marxista, bato muito nessa tecla da propriedade privada, porque em Engels, quando ele fala sobre a revolução, sobre a origem da propriedade da família e do Estado, a gente vê que a mulher foi uma das primeiras propriedades privadas do homem. Antes mesmo da propriedade privada dos cercamentos e tudo mais, a mulher foi a primeira propriedade privada, porque era ela que gestava, era ela que cuidava, ela era que fazia as coisas. Então, ela era vista como propriedade do homem. Então, hoje, quando a gente vê altos índices de violência doméstica, altos índices de estupro, de pedofilia, é porque o homem ainda vê a mulher como propriedade dele. Então, ele ainda vê, quando termina com ela, fala assim, pô, se eu não posso tê-la, então ninguém mais tem. Ela é minha propriedade. Então, a partir disso, ele a mata, porque mais ninguém vai tê-la. Então, nessa visão, por isso que eu bato muito nessa tecla de abolir a propriedade privada, porque até mesmo a mulher é vista como uma propriedade privada do homem. Então, quando um homem mata uma mulher, quando acontece um homem jogar óleo quente ou ácido numa mulher, tentativas de feminicídio. Né? Até mesmo quando um marido mata a mulher na frente do filho, feminicídio. E daí, o que nós entramos enquanto feministas marxistas nessa questão? Como ficam os órfãos do feminicídio, Vilela? Já parou pra pensar nisso? Como que ficam os órfãos de mulheres que foram assassinadas pelo marido? E que o marido não vai cuidar daquela criança? Putz. Essa criança, ela precisa de uma creche, ela precisa de um espaço pra ir, ela precisa de apoio que a mãe precisava ter antes também. Então, nós precisamos ter espaços que essa criança possa também ter seus direitos reivindicados, né? Então, tipo, a gente fala muito sobre os órfãos do feminicídio, eu vejo que muitas pessoas não veem isso no feminismo, que a gente fala sobre as crianças que ficam, né? As crianças que viram a mãe ser assassinada na frente deles e tipo, as pessoas falam... Eu fico muito passada quando eu escuto isso. Tem antifeministas, Vilela, que falam que feminicídio é um privilégio. Como assim? Tem antifeministas que falam que a lei de feminicídio é um privilégio das mulheres. Não, a morte de mulheres não, mas a lei de feminicídio em si é um privilégio. Até você, enquanto feminista liberal... que morte é morte, que... Exato. E daí, tipo... O feminicídio, ele não é uma morte simples, não é, matou uma mulher, é um crime hediondo, por isso que é um homicídio qualificado como hediondo, porque olha só essa situação, né, fica uma criança órfã do feminicídio, pode ter sido assassinada na frente da mãe, a violência que acontece ali, o porquê que houve aquela violência, não é simplesmente, assaltou e tal, um latrocínio, não, realmente matou porque era uma mulher, porque você não queria deixá-la viver a vida dela, sabe? Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Pode dar sua opinião também sobre esse assunto. Sim. Primeiro, se acontece um assassinato inverso, no caso, a mesma coisa, a partir de um senso de propriedade sobre o parceiro, de uma mulher matar um parceiro, tu conseguiria ajustar também com uma lei semelhante baseada em passionalidade, por exemplo, e que poderia ser interpretado como crime hediondo também? Homicídio qualificado. Quando a gente pega o Código Penal pra ver realmente as qualificadoras, uma mulher pode torturar um homem, pode fazer espancar um homem até a morte. Então, tudo isso entra como qualificadoras, né? Quando um homem assassina uma mulher em decorrência de gênero, daí entra na qualificadora do feminicídio. Mas quando uma mulher tortura um homem, espanca até a morte, tem várias qualificadoras, né? Tem a condição, se foi premeditado, se ela pensou antes. Então, tudo isso vai qualificar. Pode ser que uma mulher assassine um homem e seja um homicídio triplamente qualificado. Mas, como aconteceu lá, como é que é aquela da Yoki? Sim, a Matsunaga. Qualificado, então, homicídio qualificado? Mas eu tenho impressão, eu não tenho exatamente a certeza disso, mas de que a lei do feminicídio seria mais uma espécie de lei criada como um marco simbólico em relação à gravidade, realmente, do assassinato contra uma mulher. Em relação Exatamente. Porque tem muita gente que realmente entende isso como um privilégio, entendeu? De que isso vai mudar de fato, vai piorar ou vai qualificar. Não, na verdade, é mais um marco simbólico pra deixar bem claro que é um crime hediondo, que é inaceitável institucionalmente, na cultura, na sociedade, entendeu? E nesse aspecto a gente concorda bastante, né? Porque tem gente que realmente acha que é uma espécie de privilégio. Um bônus que a gente vai ganhar, entendeu? Não, as mulheres são mais especiais, portanto a gente criou uma lei específica de crime hediondo caso elas sejam mortas, mas não é verdade. É mais um marco simbólico pra deixar bem claro pra sociedade. Isso é inaceitável, sabe? Mas assim, ó, eu não sei até que ponto
tu concorda comigo em relação a isso? Porque eu acredito, obviamente, que existe influência cultural, sim, que existem fatores, inclusive de pobreza, da sociedade em relação ao estímulo à violência sexual e também de violência doméstica contra as mulheres, ok. Mas também existem fatores biológicos, devido à testosterona e alguns fatores tipicamente correspondentes à agressividade masculina. Como é que tu entende isso? Cara, nesse sentido eu até concordo com o que a própria Simone de Beauvoir fala, das diferenças biológicas que homens e mulheres têm. Finalmente alguém fala isso! Finalmente! Mas por quê? A única feminista que fala isso, a única pessoa que sabe o que tá falando. Eu passo meses e meses. Amiga, eu li Simone de Beauvoir, você acha que eu ia concordar com ela? Falando no canal. Gente, a Simone não nega diferenças biológicas. Tirem isso da cabeça de vocês. Obrigada, Selva. Obrigada. Eu acho que esse era o momento aqui, cara, ó. Eureka do negócio. Gostei! Eureka. Falei que hoje ia dar boa. Hoje ia dar boa. Falei que ela ia se apaixonar por mim hoje. Mas é real, a gente não nega as diferenças biológicas e tudo mais. Não. A própria Simone fala sobre isso, que a gente tava falando sobre socialização de trabalho, ela fala sobre isso. Ela defende a socialização de trabalho. O debate que ela teve com a Beth Friedan, que inclusive tá sendo interessante, porque no passado existiam debates entre feministas. A Beth Friedan já teve um debate com a Simone de Beauvoir, e a Beth Friedan era feminista liberal, e a Simone de Beauvoir, ela não tinha um feminismo tão definido, ela era mais existencialista, ela tinha um viés um pouco socialista ali na socialização de trabalho e tudo mais, mas era esse viés que a gente tá tendo hoje de duas correntes diferentes estarem falando sobre vários assuntos diferentes. E eu acho isso muito produtivo pro movimento, porque a galera vai poder ver que nós temos opiniões diferentes e que a gente não se mata por isso, entendeu? Tipo, que eu não odeio a Selva por isso, ela não me odeia por isso, e que o movimento feminista, ele é muito amplo, né? A gente tava falando antes de correntes, a gente tem o feminismo marxista, o liberal, o radical, o anarcofeminismo. Exato, a gente vai tendo vários feminismos e cada uma vai ter uma opinião completamente diferente. Não só isso, eu digo que sou feminista marxista, mas claro que várias feministas marxistas que estão assistindo hoje podem ter outro pensamento do que eu tenho aqui, porque cada uma talvez vai ser marxista-leninista, stalinista, trotskista, maoísta, então, tipo, pode ser que cada uma tenha um viés diferente de marxismo também. Então, é interessante a gente trazer isso, porque as pessoas acham que a gente não acha que existe diferenças entre homens e mulheres. E as feministas entendem que tem. Eu acho que talvez o único feminismo que não defende isso... Eu penso que tem muitas feministas hoje em dia que não acreditam, e eu tendo a crer que a maioria das feministas são construtivistas e elas não acreditam em diferenças de gênero. Tem até um termo pra isso, que é o feminismo de diferença. Que é o feminismo que percebe a diferença entre os dois e que vai ver direitos equânimes, não iguais. Exato. Eu não defendo exatamente essa igualdade, porque eu não acho que homens e mulheres são iguais. Porque não tem como, sabe? Tipo, são completamente diferentes. Tanto por isso que a gente tem tantos índices de violência contra mulheres e tão diferentes violências contra homem. Eu gosto de pautar isso porque quando a gente fala de violência contra homem, tem, por exemplo, homens são maiores índice de suicídio, homens estão em maior situação de rua, homens estão em maior índice no sistema carcerário, principalmente homens negros no sistema carcerário. Homicídios também, temos muitos índices de homens, né? Aliás, então, assim, esse é um ponto relevante para perceber que existem, inclusive, desigualdades baseadas no gênero contra os homens também, porque os homens, quando eles são julgados, eles têm maiores condenações, ou seja, por mais tempo, e tendem a ser mais condenados do que as mulheres. Isso é verdade. Então, muita gente não reconhece isso. Muitas feministas dizem que, sei lá, tu tá puxando o saco de homem, que tu tá sendo biscoiteira, que tu quer, sei lá, enfim, conseguir algum tipo de favoritismo e tal, e devido a isso tu é antifeminista, né? Mas, infelizmente, acontece sim. Mas é importante pontuar também que houveram muitos homens feministas. Sim. Inclusive, John Stuart Mill, que escreveu A Sujeição das Mulheres, tá? Um liberal clássico que escreveu um livro sobre a sujeição das mulheres, sobre a submissão das mulheres. Teve Marquês de Condorcet também. Enfim, existem inúmeros homens que participaram e defenderam, sim, o direito das mulheres, sufrágio universal. Inclusive, outra curiosidade, muitas pessoas associam que a igreja, necessariamente, sempre perseguiu os negros, as mulheres, etc., quem iniciou a defesa pelo sufrágio universal, inclusive criando comitês e distribuindo panfletos sobre abolicionismo aqui nas Américas, foram grupos religiosos cristãos.
Então essas pessoas também se organizaram pelo sufrágio universal e também para a abolição da escravidão nas Américas. Então isso é muito importante de se pontuar, porque, ok, existiram essas pessoas contra os direitos civis, o sufrágio universal, mas em contrapartida também os homens fizeram parte desse movimento. Sim. E muitos deles apoiaram, sim, os direitos civis das mulheres. E isso aí é muito importante pontuar, porque, assim, eu não sei se é só das feministas radicais, mas desse feminismo de boutique, de achar que os homens necessariamente sempre agiram, né, contra as mulheres, que eles sempre odiaram as mulheres. Não é assim, gente, é muito mais complexo. Da mesma forma que existem mulheres que têm posicionamentos machistas, em que elas são misóginas, existem homens que são conscientemente, genuinamente feministas, que estão defendendo, sim, e lutando pelo direito das mulheres. E eu acho que essa foi uma das grandes conquistas do universalismo, assim, do iluminismo, de que é reconhecer problemas de pessoas que não se parecem com você. Então essa é uma coisa que eu defendo bastante, que é ao contrário desse feminismo da diferença, que é baseado em coisas que eu tenho em comum com você. Então não importa se quem tá sofrendo é um homem negro. Não me interessa, ele está sofrendo, isso me basta. Essa pessoa está passando fome na Índia, por exemplo. Antigamente isso não acontecia. Hoje em dia tu vai ver pessoas doando dinheiro para indivíduos que moram no sul da Índia em condições de pobreza. Então esse universalismo ele é muito baseado no reconhecimento da humanidade de todas as pessoas. Isso é tão artificial e eu acho tão bonito ao mesmo tempo. Eu não sei como é que isso conseguiu ser conquistado na história da humanidade, porque nós somos muito tribais. A gente se importa, primeiramente, conosco, os nossos genes e aquelas pessoas que se parecem com a gente e que convivem na nossa tribo, na nossa comunidade. Então, foram milhares e milhares de anos em que a gente vivia em comunidades de, no máximo, 150 pessoas. Então, aquelas pessoas que se vestem como a gente, que pensam como a gente, que têm a mesma religião que a gente, que submetem às mesmas convenções e organizações que a gente. E devido a esse processo de universalização que é moderno e é muito recente, hoje em dia a gente consegue reconhecer. Tem pessoas lá do outro lado do mundo que estão sofrendo. E isso me basta. Isso é o suficiente para que eu me importe e haja em favor dos direitos dessa pessoa. E eu acho que muitas dessas feministas não reconhecem isso. Porque elas estão... Eu diria que esse feminismo, esses movimentos sociais no geral, que são muito identitários, eles se baseiam muito nessa diferença. Sabe? Eles são muito baseados na política de identidade. Em que eu sou alguém por ser diferente de você. Isso é o que é importante. Então, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou cadeirante, eu sou gorda, eu sou negra. Então, parece que gira muito em torno desse fetichismo da diferença, sabe? Mas aí você já não acha que você tá falando muito como feminista branca, nesse sentido de universalismo? Porque você tá homogeneizando coisas. O universalismo que a gente tem, ele acaba homogeneizando as coisas, como se todo mundo tivesse que ter coisas iguais. E a gente tem que bater nessas diferenças. Ok, mas exemplo do quê, por exemplo? Racismo. Ok. Uma mulher negra definitivamente é tratada completamente diferente de mim no sistema. O meu corpo é sexualizado, o dela é hipersexualizado. Enquanto mulheres brancas estavam escravizando mulheres negras para serem amas de leite, elas estavam lutando pelos seus direitos individuais. Então, por isso que eu acho que é importante que a gente tenha essa noção da diferença, que você está falando de identitarismo, de ter noção que é uma mulher preta, que é uma mulher PCD, que é uma mulher lésbica, que é uma mulher trans, que é uma mulher periférica, porque tudo isso engloba quais reivindicações que ela vai ter. Não vai ser a mesma coisa a gente reivindicar universalizar tudo isso e reivindicar a mesma coisa, porque senão a gente não vai ver essas diferenças necessárias, que é a interseccionalidade. Ok. A interseccionalidade é importante nisso. Eu concordo. Entendeu? Tem esses recortes, eles são importantes, sim, só que... você não sente uma vibe meio, tipo, colonizatória nesse universalismo? Então... Tipo, de todo mundo ter que ser igual, de ter o mesmo pensamento, de, vamos ver nossas coisas iguais, mas é importante as nossas diferenças também. Porque, por exemplo, se hoje eu estivesse debatendo com uma mulher negra, ela já teria outras vivências completamente diferentes da minha por causa da perspectiva do racismo. Porque ela vivencia o racismo. Eu não tenho a menor noção do que é vivenciar o racismo. Eu não sei o que é ser perseguida dentro de uma loja, da polícia parar simplesmente quando eu tô andando na rua. Então eu acho que tudo isso bate também no que essa mulher vai estar reivindicando. Porque, por exemplo, quantas mulheres brancas têm seus filhos assassinados pela polícia? Quantas? Sabe? E quantas mulheres negras têm literalmente a polícia entrando pra fazer intervenção dentro da favela e é assassinado o filho dela. Primeiro... Por isso que eu acho que é importante a gente ver essas diferenças, não como identitarismo, mas realmente como identidade dessas pessoas que vão reivindicar por algo baseado nisso. Eu preciso te perguntar uma coisa primeiro. O que tu entende enquanto pessoa branca? Porque tu entende uma pessoa que tem a pele clara, uma pessoa que tá numa condição socioeconômica de elite ou de segurança, ou simplesmente uma pessoa descendente de europeia ou entendida ou lida como uma pessoa branca? Porque, como eu te falei,
pessoas que são descendentes de árabes, libaneses, asiáticos e europeus se dão muito bem na sociedade aqui no Brasil. Tem um livro chamado Contra o Feminismo Branco, da Rafia Zakaria, que ela define o feminismo branco, que às vezes nem são mulheres brancas que são feministas brancas. E nesse sentido, as pessoas que você acabou de citar, ela vai chamar de pessoas marrons, pessoas que são marrons, que não são pessoas pretas nem não brancas. Ela vai dizer no livro do Contra o Feminismo Branco que são pessoas marrons. Então, quando ela vai falar de asiáticos, árabes e tudo mais, ela vai falar sobre pessoas marrons e sobre essa questão. Por isso que eu te falei da colonização, porque nesse livro Contra o Feminismo Branco da Rafia Zakaria, ela bate exatamente nessa universalização. Porque quando a gente tem a colonização, é a imposição de quem tá vindo colonizar para homogeneizar aquelas pessoas. Como, por exemplo, quando vieram colonizar o Brasil, na invasão do Brasil, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar catequizar os indígenas. Porque não respeitava a cultura e a própria religião, a fé dos indígenas, as crenças dos indígenas, por conta dessa universalização, mas porque eles impõem a universalização. E daí a gente entra na crítica do feminismo branco em si, que a gente chama também de feminismo liberal, mas é o feminismo branco, que universaliza, é como se todas fôssemos iguais e todas sofrêssemos a mesma coisa, porque somos todas iguais e temos coisas semelhantes. Vamos buscar semelhanças entre nós para ver propósitos parecidos. Mas são exatamente as diferenças que faz com que a gente tenha as pautas diferentes, né? Para quem tiver dúvida, a gente fez um episódio especial só sobre mulheres muçulmanas aqui. Então, legal. Eu tenho um exemplo, inclusive, de uma mulher iraniana. Não sei se tu conhece a Máxima. Se não me engano, ela até veio aqui. Sim, tá? Foi esse episódio. Ela é maravilhosa. E ela fugiu do Irã, inclusive. E ela é apaixonada pela cultura brasileira, a cultura de liberdade de poder se vestir, de se portar e de trabalhar e fazer o que quiser com a própria vida. Mas veja bem, tem uma coisa que é muito importante de a gente pontuar, que não é simplesmente você chegar num país, por exemplo, e impor uma lei, sendo que existe uma estrutura, uma dinâmica lógica que funciona naquele ambiente, tá? Então, por exemplo, a cultura de honra da Índia. Tem um documentário excelente chamado A Menina do Rio, se não me engano, em que foi uma moça que resolveu se casar com um homem abaixo da casta dela. Isso é chamado de hipogamia, né? Geralmente os Red Pills falam da hipergamia, né? As mulheres querem um homem que está acima, mas essa mulher, ela fez o inverso, foi ela hipogâmica, né? E aí ela quis se casar com esse homem, mas o pai e a família dela não aceitou. O que aconteceu? O tio e o pai dela foram atrás dela, sequestraram e deram um tiro na cara dela. Pegou de raspão, ela caiu no rio, ela não morreu, né? Eles acharam que ela tinha morrido, ela conseguiu sair do rio, sei lá, com uma cena de filme e foi pedir ajuda. Ela denunciou contra o pai dela, ele foi preso e entrevistado. E aí ele disse assim, eu tenho certeza absoluta do que o que eu fiz estava certo. O que eu fiz era o que um homem devia fazer e eu não me arrependo do que eu fiz. E essa moça, ela não queria perdoar o pai dela de maneira alguma, jamais. Ela não queria perdoá-lo de nenhuma maneira, porque, enfim, ele foi responsável por uma tentativa de homicídio contra ela. Só que ela teve pressão dos anciãos da comunidade para que ela perdoasse o pai dela, não fosse processado, porque se ela não fizesse isso, haveria uma rebelião e conflitos intragrupais na comunidade onde ela vivia. Sim, porque a honra lá é coletiva. Exato. A honra lá não é individual, lá a honra é um problema muito complicado. Porque o crime contra a honra aqui, por exemplo, antigamente tinha no nosso Código Penal que você assassinasse uma mulher poderia ser crime contra a honra, né, da família. Daí a honra individual. A sua honra. Já lá, as honras são coletivas. São honras de parentesco, entendeu? Exato. Então, assim, ó, se tu tá desonrando a si mesma, tu não tá desonrando só a si mesmo. Tu tá desonrando seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, todos os seus ancestrais, inclusive os que vão vir após você. Então, se tu foi desonrado na família e pela sociedade, as pessoas não vão querer se relacionar contigo, não vão casar os seus filhos com os seus filhos, tu não vai conseguir fazer negócios, tu não vai conseguir se eleger, tu não vai conseguir ser respeitado. Então, dentro dessa sociedade, o que a gente tá percebendo? Que existe uma lógica, uma dinâmica de sistema que incentiva o crime de honra. Então, não basta tu chegar lá e dizer assim, ó, isso é errado, vou te colocar na cadeia. Tu tem que, querendo ou não, reestruturar essa sociedade e mudar o sistema de incentivos para que uma mulher não seja morta pelo próprio pai devido ao fato de que ela casou com quem ela queria, entendeu? Então, depois que esse homem saiu da cadeia porque ela foi pressionada a aceitar, né, a simplesmente perdoá-lo, o que ele disse? Eu tinha razão. Eu fiz o que era certo e graças a isso, a minha outra filha mais nova recebeu inúmeros pedidos de noivado. Então aí o que tu vai dizer?
dentro do aspecto de lógica patriarcal daquele ambiente, ele tava ou não tava certo? Tava! Porque a cultura... Porque a cultura dele tá funcionando desse jeito. Nós, olhando de fora, a gente pensa, meu Deus, que absurdo. E na minha percepção, o ideal é que a gente veja como absurdo. Só que não basta a gente simplesmente chegar lá e impor isso é errado, ponto, tu vai pra cadeia. Tu tem que reestruturar o sistema de incentivos pra que essa pessoa não se sinta legitimada a matar a sua filha por honra. Entendeu? Então são aspectos que tu precisa ter bem estratégicos e muito claros de como é que tu vai mudar e melhorar a vida dessas pessoas. Não basta só chegar e impor. Entendeu? Não é o suficiente e pode ser que tu prejudique ainda mais aquela mulher e toda aquela sociedade. Entendeu? Então, nesse aspecto que eu sou universalista, em que eu reconheço que existem esses problemas, mas tu precisa de modos de reestruturação dessa sociedade. De modo estratégico e funcional. Então, por exemplo, muitas das mulheres indianas, e na verdade de inúmeros países pobres, elas conseguem ter mais acesso ao controle reprodutivo, não pela imposição da autoridade estatal, mas acesso à educação, a contraceptivos. É assim que tu muda a mente das pessoas, entendeu? Então, muitos homens, inclusive, olha só, na Índia, se não me engano, quem criou o primeiro absorvente foi um homem. Ele passou meses e meses e meses desenvolvendo o melhor absorvente possível, saiu testando entre as próprias mulheres para que elas tivessem acesso. Então, isso também contribuiu para a desmistificação da menstruação da mulher. Deixou de ser um tabu tanto quanto era antes. Então, nesse aspecto que eu... Tem alguns lugares que as mulheres são até colocadas em casinhas separadas porque elas são vistas como impuras. Impuras quando elas estão menstruando. Então, é nesse aspecto que eu defendo o universalismo. Que, ok, existem valores melhores na minha concepção, mas eles têm que ser... como é que eu poderia dizer? Eles têm que ser inseridos naquela sociedade de modo estratégico e respeitoso com os direitos humanos, entende? E eu acho que essa é uma discordância que eu tenho com inúmeros grupos ideológicos, em que eu não tenho uma perspectiva de que eu tenho um ideal, logo eu patrolo todos os direitos humanos que estão na frente e imponho esse negócio lá na frente, sabe? Tipo, eu tenho o meu ideal, a minha fantasia maravilhosa, sabe? De como as pessoas devem viver e eu patrolo os direitos das pessoas, as escolhas delas, sabe? Todo o modo de vida dela. Não é assim. Na verdade, o ideal é que tu apresente alternativas àquela vida e deixe que as pessoas escolham qual é a melhor alternativa para a vida delas, como elas realmente querem viver e como isso vai causar de bem-estar e de autossustentabilidade naquele local.